Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui falar com vocês de um livro que foi escrito em 1950, mas que ainda é um tema muito atual na vida de muitas mulheres. Fala sobre culpa, repressão, falta de identidade e desejos proibidos. Eu acho que esse tema não é novidade, ainda mais hoje em dia, que isso está sendo muito falado em todos os lugares, mas já houve uma época em que as mulheres elas não podiam falar, elas só podiam representar e mostrar para a sociedade aquilo que era esperado dela. Uma mãe de família, que cuida da casa, que ajuda o marido, uma mulher exemplar, que vai na igreja, que à vista dos outros é um exemplo de pessoa, mas que dentro dela aquilo é totalmente diferente. Os sentimentos que ela tem são completamente adversos àquilo que a sociedade espera. E eu estou falando do incrível O Caderno Proibido, de Alba de Céspedes. É um livro fascinante. Achei muito interessante o tema, né, o Caderno Proibido. Por quê? Porque esse caderno é uma coisa só dela, é um segredo que ela tem e ali ela vai depositar tudo o que passa pela cabeça dela. E por que proibido? Porque se as pessoas que estiverem ali no seu círculo vão descobrir que ela é uma outra pessoa. O Caderno Proibido, ele é escrito em forma de diário e tudo começa um dia quando ela vai comprar pão e resolve comprar um caderno. E esse caderno, até o vendedor fala, não, mas hoje não é dia de comprar caderno, né? Hoje você só pode comprar pão. Aí, mesmo assim, o vendedor passa o caderno para ela e ela leva para casa, bem escondidinho. Aí ela procura um lugar para que ninguém descubra esse caderno. E a partir daí, ela começa a escrever tudo o que acontecia no dia dela e principalmente como ela se sentia naquele dia. As coisas que ela via, as coisas que ela sentia. E ela foi percebendo que ela era uma outra pessoa, que ela tinha muitos sentimentos guardados dentro dela que ela não podia falar, que ela não podia mostrar, que ela não podia que ninguém soubesse. Aqui é um pós-guerra, né? Esse livro se passa em 1950. Tinha acabado uma guerra e vai mostrar também a diferença de gerações. A protagonista se chama Valéria Cossati e... Ai, tá coçando aqui. E ela é mãe de dois filhos, uma menina e um menino. Tem um marido que se chama Michele, tanto quanto estranho, né, para mim, mas Michele. E, e ela vai falar desse casamento, ela vai contando, intercalando com os sentimentos dela. E conforme ela vai escrevendo, ela vai percebendo a diferença dela para a mãe dela, que a mãe dela é muito diferente das ideias, do que ela pensa, e a filha dela é muito além do que ela é, muito, muito mais diferente, porque é uma nova geração, que não quer a mesma vida que a mãe tem. Só que isso, ela escrevendo, né, quando ela escreve, ela percebe, ela se orgulha da filha ter essa mudança, né, querer ser diferente dela, ao mesmo tempo ela sente dentro dela que é uma ofensa, porque é como se a filha estivesse falando que a vida dela é ruim, mas que ela não quer admitir isso. E ela também vê que a filha vai ser melhor do que ela foi. Só que por fora, ela escrevendo é de uma maneira. Só que quando ela vai falar com a filha sobre essas mudanças, ela é uma outra pessoa, uma pessoa conservadora, uma pessoa certinha, uma pessoa que não admite a mudança da filha, que ela acha tudo extremamente obsceno. Mas quando ela escreve, são como se fossem duas pessoas em uma só. É muito bom, é muito interessante o jeito que ela escreve, o jeito que ela mostra os sentimentos dela ali quando ela está escrevendo. Ela também descobre escrevendo que ela tem um casamento falido, que o casamento dela é só
pura fachada, só para é daquela geração que você casou, você vai ter que morrer com aquela pessoa, mesmo que aquele casamento não faça mais nenhum sentido, mas ela continua ali, continua tentando salvar aquele casamento da melhor forma, continua sendo a esposa exemplar, que ajuda o marido, mesmo nas todas as dificuldades, mesmo às vezes não aceitando aquilo que o marido quer, mas ela está ali sempre para apoiar o marido. Mas quando ela escreve, ela fala desse casamento que não faz mais sentido na vida dela. E tem o filho, que é muito diferente da filha. Aqui você vê que a filha vai ter muito mais sucesso, muito mais oportunidades, e a filha se esforça para ser uma pessoa realmente diferente. E o filho, apesar da mãe falar que não, que ele também vai ser alguém, ele também vai ser uma pessoa de sucesso, dá para ver que não vai ser. Vai ser igual o pai, assim, vai ser igual a mãe, o pai. Vai ter aquela vidinha pacata, vai ter aquela vidinha como os pais dele têm. E a filha não aceita isso, a filha quer mudanças na vida dela, mas a mãe e o pai não veem essa mudança com bons olhos. E vocês precisam ler para saber por que elas não veem com bons olhos. Tem a questão do casamento também, né? Que o casamento para a mulher, ele era obrigatório, né? Uma mulher sem um marido, sem um casamento, sem filhos, era uma coisa mal vista, né? E a filha tem outros pensamentos sobre isso. E nesse livro você vai vendo as mudanças de geração para geração. A mãe dela é uma mulher que vem de uma família que tinha dinheiro e que perdeu tudo por causa da guerra. Eles foram enganados, pelo que eu entendi aqui, e perderam o dinheiro que eles tinham, mas é uma mulher que fica a vida inteira tentando recuperar esse prestígio, esse dinheiro. Mas a filha sabe que não vai vir, mas a mãe continua nesse mesmo assunto, nessa mesma ideia de que um dia eles já tiveram status, já tiveram dinheiro, e que ela gostaria, e ela acha que isso um dia vai voltar, mas claramente não vai voltar. É como se, quando ela escreve, a única coisa verdadeira dentro dela são as palavras que ela coloca naquele caderno. E mesmo assim, mesmo ela sabendo que o que ela coloca ali são sentimentos verdadeiros, depois que ela acaba de escrever, ela se sente culpada por ter escrito aquilo, por ter sido tão verdadeira, ter colocado aquelas palavras ali, traz um sentimento de culpa. Que ela fica aqui o livro inteiro falando que vai parar de escrever, que não deveria estar escrevendo aquilo, que por que quando ela escreve ela assim, ela se questiona, ela se sente muito culpada, mas ela não consegue parar. Que é o único momento do dia dela que ela se mostra como ela é. É como se ela estivesse representando durante o dia e à noite fosse ela mesma. Tem até um trecho aqui no começo do livro que eu achei muito interessante, porque o marido dela não chama ela pelo nome, o nome dela é Valéria, né? E a mãe dela também não chama ela pelo nome, porque desde pequena ela tem um apelido de bebê, acho que é isso, bebê. E a mãe chama ela de bebê, o marido chama ela de mamãe. E tem uma parte aqui que eu achei muito interessante, que ela fala que ela nunca foi a Valéria. Ela sempre foi alguma outra coisa que essas pessoas ao redor dela esperavam que ela fosse. Ela sempre foi outra pessoa. E eu achei isso tão profundo, sabe? Ela nunca foi ela nunca foi a Valéria. Ela foi sempre o que os outros queriam que ela fosse. Eu achei essa parte também bem significativa, bem... Quantas histórias a gente ainda não conhece sobre pessoas mulheres, né, que não são, que gostariam realmente de ser, que são o que os outros gostariam que elas fossem. Esse livro eu li rapidinho porque o tema me atrai muito, eu gosto muito desse tipo de história, ainda mais ela escrevendo como diário. Aqui o livro é todo escrito em diário. Ele começa na véspera de Natal ou pós-Natal? Peraí, deixa eu ver aqui. Dia 26 de dezembro
de 1950. Ele começa a ser escrito e ele vai terminar um ano depois. É, quase um ano, acho que não chega a dar um ano. Pera aí, deixa eu ver aqui. Não, não chega a dar um ano, não. 27 de maio é a última vez que ela escreveu alguma coisa aqui. 5 meses, né? Em 5 meses, muita coisa vai acontecer na vida dela. Em 5 meses, a vida dela vai virar de ponta cabeça. Vão aparecer novos amores, vão aparecer mudanças assim muito radicais na vida dela, mas que ela não vai saber lidar muito bem com essas mudanças e tudo vai ser registrado aqui. É lógico que esse caderno vai ser guardado em segredo e é impossível não se identificar com as angústias que a Valéria descreve aqui nesse caderno. Eu acho que em algumas fases da nossa vida a gente também teve um caderno proibido aqui, sentimentos que não batiam com aquilo que a gente estava querendo mostrar para as outras pessoas. Eu acho que as angústias dela aqui são muito reais e não ficou só em 1950. Eu acho que em 2025 também ainda tem sentimentos aqui que ainda muitas mulheres carregam. Eu acho que o Caderno Proibido não é apenas um livro. Ele é um espelho para todas as mulheres repensarem suas vidas, repensarem os seus papéis de cuidadora, porque a Valéria, ela não queria ser apenas uma cuidadora, que ela era uma cuidadora da casa, do marido, dos filhos, cuidadora do seu emprego, do dinheiro, ela era uma cuidadora. Mas chega um momento da vida dela que ela quer ser a cuidada. Mas para ela é quase impossível. E eu acho que para muitas pessoas, muitas outras mulheres também, ainda é muito difícil ser a cuidada, né? A maioria é só cuidadora. Apesar que isso está mudando muito, né? Mas o papel da mulher cuidadora ainda é muito forte, eu acho que ainda é muito forte. E aqui você vai ver bem ela descrevendo esse sentimento de eu também preciso ser cuidada, mas quem está à minha volta não enxerga. Vocês devem ler, não só as mulheres, mas os homens também, para entender esse sentimento de que talvez existam duas mulheres dentro de uma só. Bom, me conta aí se você já leu O Caderno Proibido. Se você não leu, por favor, leiam. A leitura é bem fluida, bem rapidinho. E vocês vão sentir a angústia dessa mulher quando ela escreve. É sensacional. Bom, eu adorei. Até comprei o outro livro dela já. Quero saber se é tão bom quanto esse. Quando chegar, também vou vir aqui falar sobre ele. E espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. E se você quiser comprar esse livro, vou deixar o link aqui embaixo. Se vocês comprarem pelo meu link, vocês estarão ajudando o canal. E até o próximo vídeo. Tchau!